Bom dia, boa tarde, boa noite, nação tricolor. Hoje eu tinha feito perguntas lá na página, lá no Instagram, Bastidor Tricolor, e alguns perguntaram qual seria o novo presidente do São Paulo, qual seria um nome bom para a presidência do São Paulo. E a gente, como torcedor, né, fica meio complicado falar sobre isso, porque envolve política, envolve muita coisa. E eu estava pensando, né? Eu sempre falo isso na página. Ontem eu fiz um vídeo também falando sobre isso, colocando qual para mim é o favorito à presidência do São Paulo hoje, mas também hoje eu vou falar o que eu acho, o que eu penso sobre isso, sobre qual seria a melhor vertente que o São Paulo deveria seguir nesse momento. Eu acho que a melhor vertente que o São Paulo deve seguir nesse momento é o clube empresa, eu sempre falo disso, eu sei que é algo arriscado, tem que ser estudado, tem que ser pensado, mas eu acho que é o melhor para o São Paulo. Pode ser um sonho, pode ser algo futuro, não para o momento, mas eu acho que em algum momento os clubes brasileiros precisam seguir isso aí, porque o mundo já seguiu isso, o futebol profissional, o melhor futebol do mundo, que é o europeu, seguiu isso, dos clubes virarem empresa, tanto na Alemanha, na Inglaterra, que todos os clubes na Premier League precisam ser empresa, na Espanha alguns clubes, em vários lugares da Europa tem clubes empresas, clubes com grandes investidores. Nós ultimamente conhecemos Manchester City, Paris Saint-Germain, entre outros clubes. Falando sobre o clube empresa, primeiro eu vou falar sobre o momento do São Paulo, porque eu acho que, como está hoje, não pode continuar, tá? São Paulo ele tem um conselho inchado com muitas pessoas. Eu acho que a maior parte da torcida de São Paulo conhece o conselho do São Paulo, conhece todos os defeitos do conselho do São Paulo, sabe que o conselho do São Paulo tem muitas pessoas que não querem o bem do clube, que muitas pessoas ali só querem o bem de si, só querem ganhos pessoais, vamos dizer assim, e que não são bons para o time. A gente, ano passado, tivemos 4 mudanças de técnicos. Presidentes que ultimamente preferem ouvir o Conselho do São Paulo, preferem ouvir em contratações, nós sabemos disso. Pinotti, por exemplo, que foi diretor de futebol do São Paulo, um cargo muito importante, é um cargo que faz contratações, inúmeras coisas dentro do clube, é um dos cargos mais importantes para mim, abaixo do presidente, é o cargo mais importante de um clube, que é o diretor de futebol. Não sabia sobre futebol. O cara era empresário, virou diretor de marketing do São Paulo, e depois disso virou diretor de futebol do clube. Então, são por esses tipos de coisas que a gente vê que o jeito que tá não é bom, o jeito que tá não pode continuar. Precisamos de mudanças. O próximo presidente que provavelmente será o Júlio Casares, vem falando disso, que precisa de mudança. Não sei qual é o tipo de mudança que ele quer fazer, que ele pretende fazer, mas é o único candidato no momento oficialmente, tá? Que ele mesmo diz isso, precisamos de união, precisamos de mudança. Mas eu acho que ele não vai fugir do conselho, não vai se desvincular do conselho. Eu acho que ele vai ficar muito próximo ao conselho e não sei se ele será tão diferente dos últimos presidentes do clube, como por exemplo o Leco, que já fez parte desse conselho, que era o cara que na época do Juvenal ficava na orelha do Juvenal, né, que fazia o papel do conselho que é hoje. Então, eu não sei se ele tem esse pensamento, não creio que ele tenha esse pensamento. Já chamei ele para fazer uma entrevista, ele falou que daqui a um tempo a gente pode fazer essa entrevista, então eu espero, convido de novo o Júlio Casares para nós fazermos essa entrevista, que para falar para a torcida do São Paulo, que eu acho que é o maior bem do clube, que é o torcedor, que é o cara que investe no clube, que é o cara que coloca o dinheiro ali, que faz o clube sobreviver, né? Sem o torcedor, um clube não é nada, não é muita coisa. Então precisamos do torcedor, que é o maior patrimônio do clube. Falando sobre isso, falando novamente sobre o clube empresa. O que seria um clube empresa? O nome já diz, empresa, né? Seriam com pessoas profissionais lá dentro. Um diretor de futebol competente. Não que o Raí não seja, pode ser o Raí, o diretor, só não pode ser Pinotti, novamente, né? Um diretor de marketing competente. Hoje nós temos o Rossi na direção de marketing. Quem é Rossi, com todo respeito? O cara veio do basquete. Então é isso que a gente fala de amizade, né? O cara que é amigo do Leco. Na base, coordenador, hoje nós já temos um coordenador competente. Mas são essas posições importantes no clube. Todas as posições colocadas pessoas competentes, pessoas que trabalham para ter êxito. E se não tiver êxito, que seja demitido. Se não tiver êxito, não fica. Não é por amizade. Precisa de êxito. Precisa de conquistas.
Não só dentro de campo, como fora de campo. Um clube com 16 milhões de torcedores, 16 milhões a 20 milhões de torcedores, não pode ter um sócio-torcedor tão ruim como é o do São Paulo. Eu fiz uma pesquisa na página, perguntando para os torcedores, como eu falei, é o maior patrimônio do clube, perguntando por que você não é sócio-torcedor do clube. Muitas pessoas falaram, é por falta de informações, outras, eu não ganho nada com isso, outras, eu não confio na gestão do São Paulo. Então são por essas opiniões que nós precisamos de pessoas competentes. Não tem como um clube, novamente, não tem como um clube com 16 a 20 milhões de torcedores ter um sócio-torcedor tão ruim. Nós éramos para ter um dos maiores sócio-torcedor do país, tá? Então, estamos ficando para trás nesse sentido, não só dentro de campo. São essas marcas que precisam ser criadas para melhorar também a parte dentro de campo. Para um Daniel Alves chegar, para um salário dele ser pago, o marketing precisa trabalhar para conseguir pagar o salário dele. E o São Paulo já está sofrendo com isso. Chegou o Daniel Alves, falou que ia conseguir parceiros para pagar e até hoje o São Paulo está aí entregado às traças. Déficit crescendo, a direção dando risada, né? Porque é o que parece, né? Leco não bota a cara, né? O Raí não bota a cara para falar sobre o déficit. É difícil, é muito complicado você ter um déficit de 170 milhões no ano de 2019 e precisar vender o Antony e parecer que foi uma gracinha. Não deu sentido aquela venda do Antony para todo o déficit que teve no ano de 170 milhões. Então precisamos vender novamente mais jogadores. É isso. E novamente cai no vício que o São Paulo tem dos últimos anos. Vende jovens para pagar as contas, contratam jogadores velhos que vão durar 1-2 temporadas no máximo e vão sair daqui dando risada, até ganhando do São Paulo na justiça para ganhar mais dinheiro futuramente. Então é isso, por isso que eu acho que o São Paulo precisa se desvincular, precisa ter pessoas competentes nos cargos, pessoas que ganham no cargo e que tenham êxito, no cargo. Não adianta ser por amizade, não adianta estar ali por amizade. Pessoas profissionais, pessoas que precisam ter êxito para estarem ali, pessoas capacitadas para estarem ali. Então é por isso que eu acho que o São Paulo precisa sim ser um clube empresa. Eu não digo um clube empresa no papel, mas pelo menos ter pessoas capacitadas ali. E se for para ter um clube empresa no papel, que seja bem estudado, bem reformulado para tomar essa decisão, tá? E transparência, algo que precisa no São Paulo, transparência. Todo ano o São Paulino tomando vergonha dentro de campo e fora de campo. Todo ano a mesma coisa. Então por isso precisamos de pessoas capacitadas. Eu tenho certeza que toda a torcida do São Paulo quer isso, tá? Desde o torcedor daqui de São Paulo até o torcedor do Nordeste, do Norte, do Sul. Todo torcedor do São Paulo, até torcedores de fora. Eu já vi muitos. A torcida do São Paulo é gigantesca, domina o mundo. Então é isso. Precisamos de pessoas capacitadas que tenham o tamanho do São Paulo Futebol Clube. E para isso precisamos de pessoas competentes. Precisamos ser tratados como uma empresa. Tá? É nóis. Bom dia, boa tarde, boa noite, nação tricolor.